Já estamos de volta com a Crítica na TV e cerca de 8.000 pacientes da rede pública de saúde do Amazonas estão à espera de um equipamento de mobilidade. E apesar da última entrega de 180 cadeiras de rodas, a demanda ainda está longe de ser atendida. Levar a Sara para avaliação médica não é uma tarefa simples. Sem a possibilidade de comprar uma cadeira de rodas, a Fátima pega o equipamento emprestado no centro de convivência onde a menina tem atividades. Mas no final da consulta, ela precisa devolver. E para voltar para casa, só mesmo com a ajuda de vizinhos. É triste, né? A gente como mãe vê uma situação dessa, assim. Eu tento me colocar no lugar, eu não tenho nem palavras, assim. É complicado mesmo. E aí você se dispõe? Isso, a vir uma vez ou duas por mês ajudar. Eu fico aqui com ela, esperando ela fazer o atendimento e a gente volta para casa. Ela conta que desde que a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência foi criada em 2012, ela tenta, sem sucesso, conseguir a doação de uma cadeira de rodas. Ela tentou pela última vez, em fevereiro deste ano. A mais barata ela custa em torno de R$700, que seria uma cadeira, vamos dizer que daria para ela sentar, porque ela não tem segurança, né? Então, é em torno de R$700. Eu não tenho condições de comprar. Em junho, o governo entregou 368 cadeiras de rodas do tipo universal, que podem ser usadas por pessoas com problemas menores de mobilidade. Foram gastos cerca de R$500 mil. A Fátima não conseguiu fazer parte do grupo beneficiado. E aí eu faço esses processos e esses processos eu nunca tenho resposta. Então o que eu queria transparência. Eu estou numa fila de espera, né? Eu estou em que número nessa fila de espera? A secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência explicou que a compra foi feita por meio de uma licitação que precisou ser refeita por erros na gestão passada e só conseguiu atender parte da demanda reprimida porque o orçamento da secretaria é limitado. Mas outro processo licitatório está em andamento para atender mais 400 pessoas. Vão ser gastos no total mais de R$2 milhões. De acordo com a CEPED, esse segundo processo licitatório deve ser concluído dentro de 2 meses. É específico para a compra de cadeiras posturais, equipamentos mais personalizados para cada paciente. Depois que houver um vencedor dessa licitação, aí sim começam as triagens. Cerca de 8.000 pessoas aguardam receber algum tipo de equipamento de mobilidade no Amazonas. Segundo a responsável pela pasta, o governo também trabalha outras estratégias para suprir a demanda. Na questão orçamentária e questões de emendas também, né? A secretaria está muito ligada na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados a todo momento, para que todas as pessoas possam entender a necessidade que as pessoas com deficiência têm. Afinal, é 1/4 da população, né? Ela explica ainda que é preciso realizar vários procedimentos antes de ter acesso aos benefícios da secretaria. O primeiro que a pessoa tem que fazer, que a pessoa com deficiência, que tem um filho com deficiência, ela precisa ser cadastrada na secretaria, ela precisa existir dentro da secretaria. A partir desse momento aqui, ela coloca os laudos que ela tem, os pedidos de cadeira, de prótese, de órtese, o que for necessário. Por quê? Porque a CEPED, ela é a porta de entrada da pessoa com deficiência no Estado. Um dos documentos mais importantes, a carteira de identidade, não tem prazo de validade. Mas quem precisa fazer algum tipo de alteração pode procurar os Pronto Atendimento ao Cidadão, que agora oferece o serviço de modo itinerante nos bairros. O documento é indispensável para a identificação de qualquer indivíduo e, conforme um decreto de 2018, o RG não possui prazo de validade, salvo apenas nas seguintes ocasiões: alterações de dados, danos de conservação, alterações nas características físicas do titular, mudança de assinatura ou se apresentar dúvidas na autenticidade. O documento pode ser feito em qualquer unidade de pronto atendimento ao cidadão, o PAC, mas agora também pode ser feito em outros lugares através de ofício. Para dar mais celeridade aos atendimentos, a Sejusc criou o PAC em Movimento. O programa já atendeu mais de 12 municípios e 25.000 pessoas nos 6 primeiros meses do ano. Nosso objetivo é ir com esse serviço de RG, serviço de certidão de nascimento, de encontro com a população do interior e da periferia. Para emitir a primeira via é necessário certidão de nascimento ou casamento.
3 fotos 3x4 e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar na presença dos responsáveis para a solicitação. Eliane Soares aproveitou a oportunidade para emitir a segunda via do RG. Eu moro no Jorge Teixeira, mas eu achei bacana, né? Porque eu não tive que enfrentar, sair de madrugada para ir para os CRAS, né? Que demora também. Além do RG, a ação também faz emissão de certidão de nascimento e carteira de trabalho. As próximas ações estão programadas para o interior. Ações previstas para Nova Olinda do Norte, nós temos ações previstas novamente para a periferia de São Gabriel da Cachoeira. Nós vamos atender a comunidade indígena Pari Cachoeira e Auareté, vamos para Altazes também. Então já temos uma busca muito grande para o interior, né, para levar esse serviço para o interior. Contribuintes inscritos na dívida ativa agora têm a oportunidade de quitar seus débitos com o Estado sem precisar esperar por períodos de anistia ou conciliação. A Procuradoria-Geral do Estado está oferecendo condições favoráveis, como o parcelamento da dívida em até 36 vezes, dependendo do valor do débito fiscal. Segundo dados da PGE, o Amazonas possui um estoque de crédito para ser resgatado de aproximadamente 7 bilhões de reais. Em torno de 74% desse total, ou seja, mais de 5 bilhões, são devidos por 100 empresas. Nos últimos 5 anos, a PGE garantiu o ingresso de recursos de mais de 1 bilhão de reais aos cofres do governo do Amazonas. E o Tribunal Regional do Trabalho está com inscrições abertas para cadastrar processos que pretendem participar do Dia Regional de Conciliação, que acontece no dia 30 de agosto. A ideia é ampliar o número de conciliações em audiências rápidas entre empregadores e empregados e, com isso, obter o maior número possível de acordos em processos que tramitam na Justiça. Os interessados podem inscrever seus processos até o dia 22 de agosto por meio do formulário online disponível no site do TRT ou podem, durante o dia da conciliação, ir diretamente na unidade onde tramita o processo. Na próxima segunda-feira, a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado começa a segunda etapa de inspeções nos municípios do interior. Conforme o cronograma, os servidores do TCE vão visitar as câmaras municipais e também as prefeituras de 27 cidades até o fim deste mês. Outras 3 cidades serão auditadas via satélite em outubro. As inspeções pretendem aí conferir se as informações das prestações de contas de 2018 estão de acordo com a realidade. Após essas fiscalizações, as equipes têm um prazo de 15 dias para entregar o relatório que vai compor aí os processos de prestação de contas. E você sabia que mais de 90% do plástico utilizado no mundo não é reciclado? Toda essa quantidade causa um impacto muito grande ao meio ambiente e, exatamente por isso, um projeto desenvolvido na UEA descobriu uma maneira de produzir madeira plástica, isso mesmo. Além de contribuir para a preservação da natureza, a novidade promete também gerar renda aqui no estado. Objetos em formatos diferentes que não aparentam ter utilidade. Se engana quem pensa assim. Eles são resultado de uma pesquisa que produz utensílios sustentáveis através do caroço do tucumã. Um sabor exótico e que faz parte da alimentação do amazonense. A fruta é bastante consumida na capital. São 95 toneladas de tucumã por mês no comércio. A polpa sacia o paladar dos apreciadores, mas o caroço é descartado. Uma pesquisa coordenada pela Escola Superior de Tecnologia do Estado descobriu uma maneira de reutilização do produto. Na fórmula, caroço de tucumã mais plástico reciclado. A mistura dá origem à madeira plástica. Quem diria que o caroço do tucumã nos daria uma alternativa de sustentabilidade? Afinal de contas, 50 toneladas desse caroço são desperdiçados todos os meses nas lixeiras de Manaus. A madeira plástica vem para contribuir com a diminuição dos impactos ambientais. O engenheiro mecânico e professor da universidade explica como é feito o processo. Por ter origem natural, um grande benefício é que o produto não gera nenhum tipo de contaminação à natureza. A durabilidade pode chegar de 40 a 50 anos. Além disso,
13 ensaios foram feitos para testar a garantia do material. Todos alegam qualidade e durabilidade. A partir do resíduo de plástico que é jogado no meio ambiente, ele é coletado, ele é recolhido e ele é processado, moído e separado em pequenas partículas, como a gente diria, o plástico reciclado em grânulos. E você tem dentro dele essa amêndoa ela pode gerar um óleo também que é interessante para a indústria de fármacos. Segundo o professor, em Manaus, uma pessoa produz 1,3 quilos de resíduos sólidos. O professor também explica sobre o impacto econômico que o descarte incorreto pode causar. Eu fiz uma pesquisa entrevistando 825 pessoas nos 61 bairros de Manaus. E dessa pesquisa saiu a característica do descarte do resíduo sólido urbano das pessoas. Então nós verificamos que aproximadamente 14% do resíduo sólido são plásticos. E a grande maioria desse plástico são plásticos considerados duros. Embalagem de garrafa PET, de óleo, de shampoo. E reciclado, ele tem um valor econômico para as indústrias de transformação e, obviamente, para a fabricação da madeira plástica. 50 milhões de reais por ano que é jogado no lixo, porque o valor econômico desse plástico ele chega a 1.140 toneladas mensais que poderiam ser reaproveitadas. Isso aí, a preço de mercado, é ao redor de 50 milhões de reais que é jogado no lixo, que acaba sendo encontrada nos igarapés, no nosso rio, e contamina o meio ambiente, como todos nós, infelizmente, somos testemunha no dia a dia. O futuro da produção de madeira plástica está cada dia mais perto de acontecer. Não existe uma previsão exata, mas é coisa em breve, talvez para o próximo ano, a gente tenha aí produtos que possam dar uma vida útil, pelo menos aí de 50 anos, para esse material que é resgatado do meio ambiente e gera produtos das mais variadas formas de utilização, madeira plástica. Tomara que vigore, né? Você vai ver a seguir, período de férias movimenta aeroporto de Manaus. Mais de 300 mil pessoas devem passar pelo Eduardo Gomes até o fim do mês. Agora são 8 horas e 2 minutos, o A Crítica na TV volta daqui a pouquinho.